Salve, salve galera! Vamos lá para a correção de mais uma bateria de exercícios aí. Agora exercícios extras de fixação e nós aproveitamos para fazer aí uma revisão também sobre progressão aritmética. Então vamos identificando cada caso, se é PA ou PG e resolvendo do seu modo. Primeiro exercício, numa PA, cujo segundo termo é igual a 5 e o sexto termo é igual a 13, o 20º termo é igual a... Bom, esse exercício já está claro, se trata de uma progressão aritmética. Bom, podemos escrever qualquer termo da progressão em função do primeiro e da razão. E aí tem um detalhe, não necessariamente você precisa escrever em função do primeiro. Você pode escrever um termo qualquer da progressão em função de qualquer um outro termo anterior a ele, desde que você faça a relação entre esse termo e a razão. De que forma? Vamos lá. Como que eu posso escrever o segundo termo de uma progressão aritmética? Posso escrever assim, ó. Segundo termo, vou pegar a caneta aqui. O segundo termo é igual ao primeiro mais a razão. Maravilha. Como que eu posso escrever o terceiro termo? O terceiro termo pode ser igual ao segundo mais a razão. Tudo bem. Como que eu posso escrever o quarto? O quarto pode ser igual ao terceiro mais a razão. Mas espera aí, professor. O terceiro é igual ao segundo mais a razão. Se eu fizer essa substituição, olha aqui, ó. O quarto termo é igual. Então, ao invés de colocar terceiro aqui, eu vou colocar o segundo mais a razão. Então, eu vou ter segundo mais a razão novamente. Conclusão, o meu quarto termo é igual ao segundo mais duas vezes a razão. Professor, e se eu quiser escrever o meu quinto termo? Quem é meu quinto termo? Vamos colocar aqui. Ó. O quinto é igual ao quarto mais a razão. Mas espera aí, professor, o quarto não é igual ao segundo mais duas vezes a razão? Então, substituindo aqui, eu tenho que o quinto termo é igual ao segundo mais duas vezes a razão, que é o meu A4, mais a razão novamente. Conclusão, o meu A5 é igual ao meu segundo mais 2 mais 2R mais R, 3R. Então, galera, observem que eu tenho escrito agora tudo em função do segundo. Ó. Quem é o quarto? É o segundo mais duas vezes a razão. Quem é o quinto? É o segundo mais três vezes a razão. O que eu quero que vocês observem? É a relação existente entre o termo indicado e o valor que multiplica a razão. Observem que quando eu tinha o quarto termo, o meu segundo mais duas vezes a razão. Olha aqui, ó, segundo, 2 mais 2, 4. Olha agora o quinto termo. É o segundo mais 3 vezes a razão. Quinto termo, quinto, segundo, 2 mais 3R. Ó, 2 mais 3, 5. Então, esta é a relação que existe. Conclusão. Quem será o meu sexto termo? Vai ser o segundo mais, se é segundo, 2 para 6 faltam quanto? 4. Então, 4 vezes a razão. Olha aqui, ó. O sexto é o segundo mais 4R. Bom, como o exercício deu que o sexto termo é 13 e que o segundo termo é 5, então eu vou ter mais 4 vezes R. 13, passo 5 para o outro lado, ele vai subtraindo. 13 tira 5, vai dar 8. O 4 está multiplicando, passo ele dividindo. Conclusão, a razão vai ser igual a 2.
Pronto, achei a minha razão. Mas ele não quer saber a razão, ele quer saber o 20º termo. Então, para descobrir o 20º termo, eu tenho que descobrir o primeiro termo. Então, ó, o primeiro termo, A2, que foi a primeira relação que nós colocamos, A2 é igual a A1 mais a razão. Como o A2 é 5, então eu vou ter 5 igual a A1 mais a razão, que eu já encontrei, vale 2. Passo 2 para o outro lado, ele vai subtraindo. 5 tira 2, conclusão, A1 igual a 3. Agora eu posso escrever qualquer termo. Quem é o 20º termo? O 20º é igual ao primeiro mais 19 vezes a razão. Conclusão, o 20º termo vai ser igual a 3 mais 19 vezes 2. 19 vezes 2, 38. 38 mais 3, 41. Conclusão, resposta, letra C. E está resolvido o nosso exercício. Maravilha? Beleza, professor. Vamos para o segundo aí. Segundo exercício. Qual é a soma dos números pares compreendidos entre 1 e 101? A gente sabe que para resolver uma sequência numérica, uma progressão, a gente precisa não somente saber o que precisa ser respondido, mas também saber quais são as fontes de informações, quais são os dados que o exercício nos fornece. Então ele nos deu aí o seguinte, ó, eu tenho que o primeiro termo dessa sequência é 2. Por que 2, professor? Porque ele falou que é números pares, entre 1 e 101. Qual é o primeiro número par depois do 1? É o 2. Aí depois vem 4, 6, 8 e assim vai. Qual vai ser o último número par antes de 101? É o 100. Maravilha. Pronto, agora eu já tenho a minha progressão montada. Isso se trata de uma PA ou de uma PG? De uma PA. Por quê? Porque a diferença entre um termo e o outro é constante. Ó. 2 para 4, 2, 4 para 6, 2, 6 para 8, 2. E PG é quando o produto é uma constante. Então aqui se trata de uma soma. Portanto, é uma progressão aritmética. Basta saber quantos termos existem aqui. Para descobrir isso, nós usamos a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O AN é o último termo, é 100. Igual a 1, que é o primeiro, 2. Mais N, que eu preciso descobrir, vezes a razão, que é 2. Esse 2 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. 100 tira 2, igual a N menos 1 vezes 2. 100 menos 2, galera, 98. Esse 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Igual a N menos 1. 98 dividido por 2, 49. O 1 está negativo, vai para o outro lado, positivo. Conclusão, N igual a 50. Bom, tranquilo agora. Já achamos o N. Vamos para a soma dos termos. A soma dos termos é Sn é igual ao primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Então, Sn, que é a soma que nós queremos encontrar, vai ser igual a 2, que é o primeiro, mais 100, que é o último, vezes n, que nós acabamos de encontrar, que é 50, dividido por 2. Então, fazendo essa soma, 100 mais 2, 102, vezes 50, dividido por 2. Aí é só multiplicar e dividir, né? 102 vezes 50 dividido por 2, Sn vai ser igual a 2.550. De onde saiu esse valor, professor? Eu multipliquei 102 vezes 50 e o resultado dividi por 2. Então,
Resposta alternativa D, 2.550. Beleza? Vamos para mais um aí? Olha só esse exercício. Os números 10 sobre x, x menos 3 e x mais 3 são os três primeiros termos de uma PA de termos positivos. Sendo x diferente de zero, o décimo termo desta PA é igual a... Bom, voltamos naquele caso. Para escrever uma progressão, eu preciso conhecer o primeiro termo e a razão. Só que para escrevermos isso, nós vamos ter que encontrar o valor de x. Só sabendo o valor de x que eu vou determinar quem é o primeiro termo e quem é a razão. Tranquilo? Então, e agora, professor? O que eu faço nessa situação? Condição de existência de uma progressão. O exercício não está dizendo que são termos de uma PA. Se são termos de uma PA, essa igualdade tem que prevalecer, que é a igualdade da razão. O segundo termo, menos o primeiro, tem que ser igual ao terceiro menos o segundo. Essa é a condição de existência. Quem é o meu segundo termo? X menos 3. Então, ó, x menos 3 menos o primeiro, que é 10 sobre x. Isso tem que ser igual ao terceiro, que é x mais 3, menos o segundo, que é x menos 3. X menos 3. Bom, aqui eu vou ter x menos 3 menos 10 sobre x igual a x mais 3. Agora eu vou eliminar esse parênteses fazendo o jogo de sinal. Menos x mais 3. Maravilha. Ó, x menos x eu vou eliminar. E 3 com 3 eu posso somar aqui, tá? Posso somar, ó. 3 com 3. Isso aqui vai dar 6. Então eu vou ter assim, x menos 3 menos 10 sobre x igual a 6. Resolvendo esse denominador aqui, eu vou ter o seguinte, né? Coloca 1 aqui embaixo, coloca 1 aqui embaixo, do x, do 3, né? E do 6. Eu vou ter assim. O MDC vai ser o x, né? Então eu vou ter x aqui embaixo. Aí x dividido por 1x, x vezes x, eu vou ter x ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado. X dividido por 1x vezes 3 vai dar 3x. Aí x dividido por x dá 1, então 10 vai continuar sendo 10. E do outro lado, x dividido por 1x vezes 6, 6x. Então, agora eu posso eliminar o denominador. Passando 6 para o outro lado, eu vou ter x ao quadrado menos 3x menos 6x mais 10 igual a zero. Conclusão, x ao quadrado menos 9x mais 10 igual a zero. Uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, você vai resolver usando a fórmula de Bhaskara aqui, ou por soma e produto, como você achar melhor. Você vai encontrar dois valores, né? x1 vai ser igual a menos 1 e x2 vai ser igual a 10. Vai encontrar esses dois valores, tá? Desenvolve aí depois a equação do segundo grau, você vai chegar nessas duas respostas. Bom, professor, mas aí eu vou usar quem aqui? Observe que ele disse que é uma PA de termos positivos. Então eu não vou poder pegar o x igual a menos 1. Porque se eu pegar o x menos 1, eu vou encontrar valores negativos aqui. Então eu vou pegar só o x igual a 10. Conclusão. O primeiro termo da minha progressão é 1, porque 10 dividido por x, 10 dividido por 10 é 1. Aqui o segundo termo, 10 menos 3, é 7. E aqui 10 mais 3 são 13. Então eu tenho 1,
7, 13. Observe que é uma PA de razão 6, né? Aí ele quer que a gente descubra o 10º termo. Quem é o 10º termo? É igual ao primeiro mais 9 vezes a razão. Então, o 10º termo vai ser igual ao primeiro, que é 1, mais 9 vezes a razão. A razão é 6, então 9 vezes 6, 54. 54 mais 1, 55. Então, aqui, resposta alternativa E. Maravilha, professor. Tranquilo. Então, vamos lá. Mais um quarto exercício aqui, galera. Agora é de PG, tá? Numa PG, A1 mais A2 é igual a 3. E A4 mais A5 é igual a 24. A razão da PG é... Então, vamos lá. Ele quer saber a razão dessa PG. Quando eu tiver exercícios desse tipo, qual deve ser o procedimento? Substituir todos os termos em função do primeiro e da razão. Então vamos fazer isso. O A1 é A1 mesmo. Então continua A1. No lugar de A2, eu posso colocar o valor. Como que eu escrevo o A2? Quem é o segundo? É o primeiro vezes a razão. Então olha só. O que eu vou fazer? No lugar desse A2 aqui, eu vou colocar o primeiro vezes a razão. Ó. A1 vezes Q. Então isso aqui é igual a 3. Como eu tenho A1 aqui e tenho A1 aqui, eu posso fazer a fatoração disso, colocando A1 em evidência. Então vai ficar A1 que multiplica 1. Por que 1, professor? Porque quando eu coloco um termo em evidência, que foi o caso aqui do A1, eu tenho que dividir toda a equação por A1. Quando eu divido A1 por A1, dá 1. Então, por isso que eu coloquei 1 aqui. Aí, mais... Agora eu tenho A1 vezes Q dividido por A1. A1 simplifica com A1, sobra só o Q. Então, tá. Vou parar aqui. Não dá para fazer nada nessa equação mais. Ó, para aqui. Beleza. Agora eu vou pegar a segunda equação, que é A4 mais A5 igual a 24. Então vai ficar aqui. Ó. No lugar do... Vou repetir ela aqui. Ó, A4 mais A5 igual a 24. Quem é A4? A4 pode ser escrito assim. Ó, A1 vezes Q, a terceira. Quem é A5? A5 é igual a 1 vezes Q a quarta. Tranquilo? Então, vou substituir aqui. Ó. No lugar do A4, vou colocar A1 vezes Q a terceira. E no lugar do A5, eu vou colocar A1 vezes Q a quarta. Isso é igual a 24. Vou usar o mesmo recurso de fatoração. Vou colocar em evidência o termo semelhante. Nesse caso, eu tenho o A1, que é semelhante. Professor, o que é o termo semelhante? É aquele termo que aparece em todas as sentenças, em todas as sentenças que compõem a equação. Então, nesse caso, o A1 aparece em todas e o Q também aparece. Quando tem Q, quando eu tenho um termo com expoente diferente, eu sempre pego o de menor expoente. Então, nesse caso, o Q é a terceira. Então, vai ficar assim. A1 vezes Q é a terceira, que multiplica, abre parênteses. É assim que faz a fatoração, abre parênteses. Agora, eu vou dividir toda essa equação, toda ela, por A1 vezes Q é a terceira. Olha só. A1 vezes Q é a terceira, dividido por A1 vezes Q é a terceira, eles são iguais. Então, vai dar 1. Beleza. Mais A1 vezes Q a quarta, dividido por A1 vezes Q a terceira. A1 elimina 1. Q elevado a 4, dividido por Q elevado a 3, vai dar Q. Subtrai, né? 4 tira 3, 1. Então, vai ficar 1 mais Q igual a 24. Beleza, vou parar aqui. Não dá para fazer mais nada, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu chamei essa aqui de primeira equação, né? Essa aqui é a minha primeira.
E essa aqui é a minha segunda equação. Bom, para resolvermos isso, nós vamos dividir a primeira dividido pela segunda. Professor, eu posso fazer isso? Pode. Você pode dividir uma equação por qualquer termo, desde que você divida toda a equação sem alterar o resultado. Então, eu vou pegar a primeira, que é A1 vezes 1 mais T, que é igual a 3. Eu vou dividir tudo isso aqui pela segunda. Veja bem, o primeiro membro divide o primeiro membro, o segundo membro divide o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó, A1 vezes P a terceira, que multiplica 1 mais Q, e aí do outro lado com 24. Agora eu vou simplificar, gente. Olha só, eu tenho A1 em cima e embaixo, ó. A1, A1. 1 mais Q, 1 mais Q. Sobrou quem em cima, professor? Sobrou só 1. Por que 1? Porque como eu eliminei todos, na verdade eu estou fazendo uma divisão, né? A simplificação é uma divisão. Então, quando não sobra nada, é 1 que eu coloco. Então, 1, quem sobrou embaixo? E a terceira. Isso é igual a 3 sobre 24. Simplificando esse 3 sobre 24, gente, dividindo por 3 em cima e embaixo, ó, eu vou ter 1 sobre 8. Conclusão. 1 sobre Q a terceira, 1 sobre Q a terceira é igual a 1 sobre 8. Tirando raiz cúbica dos dois lados, por que raiz cúbica, pessoal? Porque o Q está elevado à terceira. Então, isso já é um indicativo. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de Q a terceira, elimina aqui, ó. Simplifica, vai dar Q. Raiz cúbica de 1 do outro lado é 1. E raiz cúbica de 8 são 2. Multiplicando cruzado, eu tenho Q vezes 1, Q. 2 vezes 1, 2. Certo? Conclusão, a razão é igual a 2. Letra A. Pronto. Resolvido mais um exercício aqui. Tranquilo, galera? Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus. Forte abraço para vocês aí. Até a próxima. Tchau.